Fala, meninos do primeiro colegial, professor Alf de Filosofia com vocês. Bom, tivemos um contratempo na última aula, infelizmente online. Minha internet não estava ativa e eu fui pego de surpresa porque aconteceu em cima do horário da aula e fico muito triste, peço desculpa para vocês porque é uma responsabilidade que a gente tem muito grande, né, com as aulas, e isso gera uma grande decepção, frustração dos alunos, da escola, né, principalmente minha, que fiquei bastante chateado de não conseguir dar aula para vocês na terça-feira. Eu tinha organizado uma videoaula de exercícios de filosofia e vou continuar essa mesma lista que eu enviei para vocês junto com a última videoaula. Nós vamos seguir a lista de exercícios e na aula de terça-feira, já com o problema resolvido, felizmente, retornaremos a ela e eu continuo até terminá-la, ok? Então vamos lá. Nós tínhamos feito alguns exercícios de Aristóteles e São Tomás de Aquino. Na verdade, é uma revisão da apostila 1b, que trata, né, do tema de Aristóteles, helenismo, filosofia patrística e escolástica. Porém, eu vou dar um enfoque maior em Aristóteles, que é o filósofo que mais é abordado no vestibular do Enem, da Unesp, nos vestibulares do Paraná, de Minas e todos aqueles que cobram a disciplina de filosofia, certo? Bom, a partir do mês de agosto, a gente entra na apostila 2 e no final, né, seguiremos o conteúdo naturalmente. Pretendo acrescentar os exercícios às aulas posteriormente a elas, dos módulos dados, para a gente enriquecer e não andar de forma tão acelerada no conteúdo. Tá bom, meninos? Então, obrigado pela compreensão. Desculpa pelas frustrações e dificuldades que sempre podem aparecer nesses momentos mais difíceis. Na verdade, foi uma responsabilidade aqui, né, do que aconteceu dentro da minha casa, o problema. Valeu? Um grande abraço, então, e vamos para a aula. Olha só, o exercício 4, que eu vou tratar com vocês da Federal de Uberlândia, pensa e reflete sobre a filosofia de Aristóteles. Vamos a ela. O filósofo natural e o dialético darão definições diferentes para cada uma dessas afecções. Por exemplo, no caso da pergunta, o que é a raiva? O dialético dirá que se trata de um desejo de vingança ou algo desse tipo. O filósofo natural diria que se trata de um aquecimento do sangue ou de fluidos quentes do coração. Um explica segundo a matéria, o outro segundo a forma e a definição. A definição é o que é da coisa, mas para existir, essa precisa da matéria. Bom, na verdade, Aristóteles foi um filósofo que buscou pensar a multiplicidade das causas que determinam um fenômeno. Um determinado fenômeno, como citado no texto, né, em relação à raiva, ela tem múltiplas causas, tanto observado do ponto de vista da matéria, numa interpretação dialética, como ele fala na pergunta, se trata de um desejo de vingança. Mas do ponto de vista do que a coisa é, analisado do ponto de vista natural, ela é biologicamente um aquecimento do sangue, dos fluidos quentes do coração. Bom, para Aristóteles, existem 4 causas que determinam os fenômenos. A teoria das 4 causas, né? A causa final, para que serve, né, um determinado ser ou objeto, qual a finalidade dele. A causa formal, aquilo que é o próprio objeto. A causa material, do que é feito o objeto. E a causa eficiente, quem fez, quem causou o objeto. Sobre a pergunta de Aristóteles no texto sobre a alma, considerando-se o trecho acima, extraído da obra Sobre a Alma de Aristóteles, assinale a alternativa que nomeia corretamente a doutrina aristotélica em questão. Veja que trata, então, a teoria das categorias. Não pode ser, porque as categorias falam do campo mais especificamente dos conceitos e não das causas. B, teoria do ato-potência. A teoria do ato-potência em Aristóteles fala da passagem de uma coisa a outra, da mudança e permanência que o mesmo ser pode trazer. O problema do ser e do devir. O exemplo do ato-potência mais conhecido de Aristóteles é sobre a árvore, né? Que em si é ato, mas tem a potência de produzir frutos. E o fruto, que em si é ato, mas tem a potência de produzir sementes. As sementes que em si é ato e tem potência de produzir árvores. O que significa que um mesmo ser, uma mesma coisa, pode mudar e permanecer. A teoria do ato-potência não é do que se trata aqui, pois eles querem discutir exatamente a origem da raiva.
Então a teoria C trata da teoria das causas. A teoria das causas ou teoria das 4 causas é aquilo que de fato explica o problema citado em Aristóteles. A D fala da teoria do eudaimonismo. Eudaimonismo em grego significa ética ou felicidade. Na verdade, a palavra eudaimonia significa felicidade. E a teoria eudaimônica trata do problema da ética, da virtude e da vida feliz em Aristóteles, e não é disso que o texto está se referindo. Certo? Então vamos agora para o exercício da UEL, vestibular da Estadual de Londrina, no Paraná, que também fala de Aristóteles, da questão política. Olha só, alguns julgam que a grandeza de uma cidade depende do número de seus habitantes, quando o que importa é prestar atenção à capacidade, mais do que ao número de habitantes, visto que uma cidade tem uma obra a realizar. A cidade melhor é necessariamente aquela que existe uma quantidade de população suficiente para viver bem numa comunidade política. Resulta evidentemente, pois, que o limite populacional perfeito é aquele que não excede a quantidade necessária de indivíduos para realizar uma vida autossuficiente comum a todos. Fica assim determinada a questão relativa à grandeza da cidade. Interessante que Aristóteles, vivendo na Grécia, em Atenas, tendo nascido na Macedônia, em Estagira, percebeu e observou a dimensão da vida urbana, como ela se modifica em relação à grandeza de uma cidade. Hoje nós vivemos o problema da superpopulação das cidades, dos grandes centros urbanos, é um tema da sociologia, inclusive a sociologia urbana. E de certa forma Aristóteles buscou pensar que a dimensão possível da realização dos indivíduos na cidade, da realização do cidadão na cidade, da vida feliz na polis, depende sim da proporção entre a quantidade de indivíduos e população e a possibilidade de acesso a serviços e a condições que proporcionem a participação política. O que significa que em grandes cidades, onde a população excede as possibilidades de realização, é natural que ocorram os problemas, como nós conhecemos, de desigualdade, de violência, de desproporção ao acesso aos serviços, de poluição, desmatamento. Hoje a gente fala em falta de mobilidade urbana, engarrafamento, todo tipo de poluição. Então, no fundo, Aristóteles buscou pensar como que a proporção entre a quantidade de indivíduos e o acesso às possibilidades desses indivíduos na cidade é o que determina a vida feliz na polis, o bem comum. Com base no texto, considerando o papel da cidade-estado, da polis, no pensamento ético-político de Aristóteles, assinala a alternativa correta. A. As dimensões da polis determinam a qualidade de seu governo. Quanto mais cidadãos, maior e melhor será a participação política. Não. Quanto mais cidadãos, mais difícil é a participação política. E mais difícil é a própria capacidade de expressão desses cidadãos na polis. B. A polis não é natural. Por isso é importante organizá-la bem em tamanho e quantidade. Aqui já há um erro de início, porque em Aristóteles há uma concepção naturalista da polis, ou seja, o homem é um ser social naturalmente, vive na polis, e todo homem é um animal político. Por isso a cidade é algo natural, que pertence à nossa condição de ser social. Quando ele diz na alternativa B que o homem não é que a polis não é natural, já está errada de início. C. O ser humano, por ser autossuficiente, pode dispensar a polis, ou seja, pode prescindir da polis. Outro erro. O ser humano não é autossuficiente, ele é um ser social e não pode dispensar a polis, ou seja, ele vive na polis. Portanto, errado. D. A polis realiza a própria obra do indivíduo, do cidadão, quando possui um número suficiente de cidadãos que possibilite o bem viver. Sim, a polis só é de fato o ambiente possível do bem viver quando a quantidade e a proporção de indivíduos possibilita isso. Então, alternativa D, corretamente. Vamos só eliminar E. O ser humano como animal político tende a realizar-se na polis. Sim, mesmo que esta possua quantidade excessiva de cidadãos. Não. Beleza? Então, alternativa B. Meninos, terça-feira estaremos juntos. Creio que não haverá problemas para nós desta vez. E agradeço a compreensão sempre, tá? Um grande abraço do Alf e até terça. Beijo.